Chegando agora com uma live aqui falando sobre apego e controle. Por que eles te deixam doentes? Quer saber mais sobre isso? Quais doenças estão envolvidas aí no apego e no controle? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre essas emoções aí e como elas nos deixam doentes. Vamos lá, avisar a galera. Então, hoje o que eu quero trazer para vocês é falar um pouco sobre o apego e o controle. Hoje até coloquei lá nos stories, né, perguntando, fazendo um teste do apego, para ver qual é o nível de apego que nós estamos, né? Quando a gente tem objetos, roupas guardadas em casa que a gente não usa mais de 6 meses, quando a gente fica contando histórias do passado, fica revivendo, contando várias vezes uma tragédia, situações que aconteceram lá há muitos anos, quando a gente fica contando para todo mundo uma situação que aconteceu no dia, qualquer pessoa que apareça na nossa frente durante o dia, a gente fica lá contando a mesma história. Eu já fazia muito isso. E é uma mania, né? A gente nem percebe que a gente faz isso, né? A gente tá tão no automático que a gente não presta atenção. Mas se a gente começa a olhar para isso e se perceber, quando a gente fica contando essas histórias no dia ou coisas do passado o tempo inteiro, presta atenção como isso te cansa. Como isso é pesado. Presta atenção uma vez na energia que tu gasta fazendo isso. O quanto isso te suga quando tu fica o tempo inteiro contando a mesma história. Aquela situação do dia, coisas do passado. Presta atenção como você se sente quando você faz isso. De novo, vamos trazer mais atenção para o nosso sentir. Como é que eu me sinto? Como é que é para o nosso corpo quando eu estou o tempo inteiro contando a mesma história? Todo dia eu estou falando de algo do passado. Isso é às vezes até um costume das pessoas de mais de idade. Mas se a gente prestar atenção em nós, a gente também faz muito isso. Então a gente também está nesse caminho. E aí a gente... Oi, Felipe. E aí a gente não percebe que a gente muitas vezes fica falando do pessoal de idade, né? Ai, sempre tá contando a mesma coisa. Toda vez que a gente vai lá, tá contando a mesma história. Mas a gente também faz isso, só que a gente ainda não faz nesse mesmo grau de intensidade, nessa mesma frequência, mas a gente faz. E se a gente não corrigir isso agora, a gente não olhar para isso agora, a gente vai chegar naquele estágio também. Por isso que eu falo, nós repetimos padrões de comportamento. E quando a gente fica repetindo histórias, fica guardando coisas, tanto objetos como situações do passado, a gente está no apego. E o apego, ele vai trazer várias doenças aí. Diabetes, obesidade, infarto, tá? Sem falar um monte de outras doenças. Mas é um padrão que a gente tem e que a gente vem repetindo. Por isso que eu falo, vamos observar como é que as pessoas da nossa família são. E quando a gente critica eles, lembra o que eu vejo no outro, eu também faço? Então, se eu tô vendo isso na minha família, eu escutei muito, eu falei isso muitas vezes, eu não quero ser igual a fulano. Mas eu tava fazendo a mesma coisa.
Aquilo que eu vejo no outro também faço. Então, quando eu tô falando do apego, né, eu tô falando dessas doenças. Diabético, normalmente, ele tem entulhado um monte de coisa em casa. Ele tem um apego emocional muito forte com os objetos. Ele guarda tudo, 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 tudo. Acha que um dia vai precisar. Ai, mas isso aqui foi em tal época da minha vida. Isso aqui foi o berço do meu filho, do meu neto, porque um dia alguém vai usar. E não sei isso, não sei aquilo. E fica apegado a essas coisas. E fica entulhando. E aí, qual é a questão disso tudo? Quando eu fico entulhando coisas na minha vida, tanto emocionalmente, energeticamente, objetos, materialmente, eu não estou dando espaço para coisas novas chegar. E aí eu fico reclamando que a vida é sempre a mesma coisa, que nada diferente acontece, que foi a pergunta que eu coloquei ali nos stories. A sensação que nada novo está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu estou guardando coisas do passado. E isso começa no energético. Quando eu fico guardando emoções, situações do passado, isso vai transbordar no material também. Porque eu emocionalmente, energeticamente faço isso. E tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, eu vou criar na minha realidade. Então eu também fico guardando coisas. Entendem? Então, que nem lá eu perguntei, né? Tem a sensação de que está andando em círculos, que está sempre movimentando a mesma coisa, nada diferente acontece, sempre as mesmas situações estão se repetindo. Por quê? Porque você não está soltando a dor, você não está soltando o sofrimento. Por isso que as situações estão se repetindo, porque tudo vai se repetir na nossa vida até que a gente tenha o aprendizado daquilo. Nada acontece para nós se não tem um aprendizado nisso. Só que quanto antes a gente entender isso e aceitar que ele tem um presente para nós, mais fácil fica e mais rápido a gente sai desse círculo, né, dessa rotatória. Porque aí eu pego o aprendizado e vou, não fico mais apegado à dor. Diabético, a questão do apego é quando a gente fica guardando as coisas do passado. O passado a gente passou. Pega as suas partes que ficaram presas nessas situações, pega de volta para ti e segue o baile, como dizem aqui. Quem vive de passado é museu, então vamos seguir em frente, né? Ficar falando, quando ficar contando coisas do passado, nada de novo acontece. E aí eu faço uma pergunta mais profunda agora. Se hoje você perdesse tudo que você tem, perdesse seu emprego, perdesse sua casa, tudo que tu tem, como é que tu se sentiria? Só de eu falar isso, que sentimento vem à tona aí? Medo, insegurança, um desconforto? Isso também fala do apego. É desafiador isso, mas quando a gente começa a olhar a vida de uma forma diferente, sabe? Sem apego e entender que a vida é feita de ciclos, né? Sol, a lua, as estações do ano, estamos falando de ciclos. E quando a gente entende que a vida é feita de ciclos, sim, a gente aceita, muitas vezes a gente até entende, mas a gente não aceita que a vida é feita de ciclos. E a gente não quer encerrar ciclos na nossa vida. A gente fica preso a um emprego, a um casamento, a alguma situação, a alguma amizade, por apego, porque a gente não quer encerrar ciclos. E aí a gente fica no sofrimento, porque eu não consigo me ver sem aquela pessoa, sem aquele trabalho. Voltando à pergunta que eu fiz, se hoje você perdesse tudo que você tem, que sentimento vem à tona?
Isso mostra o quanto que a gente não tem fé em nós, o quanto que a gente não confia em nós e na vida, em Deus, no universo, na fonte. Porque por mais que... Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que perderam tudo, e daqui a um tempo tu olha para aquela pessoa, ela conquistou. E eu não tô falando materialmente só. Ela conquistou tudo aquilo de novo, a pessoa foi demitida de um emprego que nossa, todo mundo olhava, meu Deus, ela tinha o melhor emprego do mundo, e agora? E aí um tempo depois tu vai lá, olha para aquela pessoa, ela tá muito melhor do que ela estava antes. Por quê? Porque ela tem confiança nela, ela confia na vida, ela sabe que nada é por acaso, que aquilo era um ciclo que precisava ser encerrado. E aí entra a questão, muitas vezes a gente fica forçando as coisas porque a gente é apegado emocionalmente a um casamento, a um trabalho, porque a gente já está tão apegado, a gente acha que não vai conseguir viver mais sem aquilo. E a vida tá te dando sinais. Tu tá lá correndo atrás do próprio rabo lá na rotatória. Não, mas eu não quero ir embora daqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. E aquilo tá te gerando dor, sofrimento, só tem mais briga, só tem mais discussão, as coisas não andam mais. Mas tu tá ali, presa naquilo ali. Acha que não tem merecimento de ter um outro emprego, acha que a empresa não vai viver sem ti, que teus colegas não vão conseguir se virar sem ti. E aí a vida vem e te tira tudo de uma vez. Porque ela estava ali, querendo te mostrar, vamos soltar, vamos soltar. E a gente não quis. Então nada é por acaso. E é aquela coisa, eu tenho uma escolha, eu aprendo pelo amor ou pela dor. Quando eu aceito que tudo na vida é um ciclo, tudo na vida vai ter um ciclo. Tudo começa e tudo termina. Nada é para sempre. Quando eu aceito esses ciclos, fica mais fácil eu soltar eles. Como uma roupa, simplesmente. Eu usei essa roupa, eu amei essa roupa quando eu comprei. Hoje eu não uso mais, eu tenho outras. Então eu vou entregar ela para outra pessoa, vou doar para alguém. Ou se é uma roupa que já está ali rasgada, eu não tenho mais por que eu usar, eu jogo fora, mas eu coloco fora com gratidão. Gratidão pelo tempo que eu tive com essa roupa, com esse móvel. Gratidão pelo tempo que eu convivi com essa pessoa. Gratidão pelo tempo que eu fiquei nesse emprego, porque olha quantos aprendizados eu tive aqui. Se eu não tivesse nesse emprego, não tivesse me relacionado com essa pessoa, quanta coisa eu não teria aprendido? Porque eu precisava desse emprego, dessa pessoa para aprender o que eu precisava e também ensinar o que eu precisava. Mesma coisa com a roupa. Por que a gente tem a mania de que então quando em vez de eu ser apegado, as coisas eu jogo elas fora e desfaço as coisas assim? Agradeçam tudo que deixa a vida de vocês, desde de um pedaço de roupa até uma situação, até uma pessoa. É quando a gente consegue desapegar com gratidão, fica mais leve. Quando eu tenho dificuldade de desapegar e eu fico na dor, sofrendo, fica difícil. Aí eu começo a ter doenças. Meu corpo começa a doer, porque eu escolhi ir pela dor em vez do amor. E quando eu falo da gratidão, eu estou indo pelo amor. Olha como é profundo, né? Então, a gente é muito apegado. Quais são os comportamentos, né, de pessoas apegadas? Como eu falei, ficar repetindo histórias do passado, guardar coisas que tu já não usa um bom tempo, porque acha que um dia vai precisar, porque alguém vai precisar, porque tem uma história, alguma conexão emocional com isso, tá? E a gente é apegado também
a ideias, a crenças, a valores, coisas que, ideias que a gente hoje já sabe que não adianta mais, isso não serve mais para nossa vida. A gente fica apegado à questão da política, do futebol, das religiões, que são ideias que já foram ultrapassadas, que não servem mais para a nossa evolução. Aquilo serviu por um determinado tempo para a gente ter aprendizados, mas a gente fica fixado nessas ideias, porque a gente não quer abrir mão, a gente quer ter razão muitas vezes. Isso também fala do apego. Eu estou apegado a coisas que não me fazem mais crescer. Aquilo passou. Vamos evoluir, quero coisas novas, diferentes. Como é bom a gente mudar de ideia. Como é bom a gente estar em processo de mudança. Eu não sou a mesma pessoa que ontem, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, muito menos a mesma pessoa de 10 anos atrás. É bom a gente mudar, desapegar. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Para aprender coisas novas, eu preciso desapegar das velhas também. Muitas vezes a gente pode ter aprendido lá a fazer uma conta de matemática de um jeito, e agora vem alguém que ensina a fazer ela de uma forma mais fácil. Ah, não, mas eu aprendi assim. Ó, o apego. Apego, teimosia, orgulho, né? Então, há ideias, há teorias, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Essa questão da gente achar que a gente não vai viver sem ninguém. Não vou viver sem meu marido, não vou conseguir viver sem meu filho, não vou conseguir viver sem minha mãe, sem meu pai, sem o meu periquito, sem meu papagaio, sem meu gato. E o apego fala sobre a questão da morte também. Tudo é ciclo na vida. E a morte é uma etapa de um ciclo. Todos nós vamos passar por essa etapa. Só não sabemos quando. Mas a gente fica apegado. E muitas vezes tem pessoas que ficam tão apegadas a isso que a pessoa morre e ela se sente traída e gera até um câncer por causa disso. Olha como é doido, né, a nossa mente. De tão apegado que a gente é. E a gente não vai levar nada daqui. A única coisa que a gente vai levar é a nossa evolução como pessoa, como espírito. A gente só leva isso. E não que a gente não tenha que ter bens materiais, senão a gente não precisava desse corpo do físico, né? Claro que a gente precisa do físico, a gente precisa desse corpo. O corpo é físico, né? Mas a gente perceber que tudo que está aqui no físico antes começou no energético, passou pelo emocional, para aí criar o nosso corpo físico, para criar a nossa realidade. Só que isso é um ciclo. Eu vou ter esse corpo aqui até eu fazer a minha passagem. Eu não vou levar esse corpo comigo, nem o corpo nós nos levamos. E a gente fica apegado à roupa, às pessoas, às situações, ao trabalho. Quem aí tem problema para emprestar livro? Eu tenho, às vezes eu fico, até empresto, mas assim, né? Apego. Eu acho que todos nós temos um nível de apego a alguma coisa assim. Não é errado, não estou julgando de certo ou errado, mas é o nível de apego que a gente tem. É isso que nos deixa doente. Sabe quando a gente para a vida por causa disso? E a vida, ela é movimento? A vida é a gente se movimentar? A gente precisa movimentar o corpo, movimentar a mente, aprender coisas novas, sentir novas emoções, não ficar só na raiva, na mágoa, na tristeza. Se permitir sentir coisas boas. É o movimento da vida, é a dança da vida. E quando a gente não se permite a dançar na vida, a passar pelos ciclos, a gente fica doente.
Lembra, nada começa no corpo físico. Uma doença, ela não é só por causa da alimentação. Tem muita coisa envolvida. O ambiente que você vive, as pessoas, como você se alimenta, mas isso tudo é um reflexo da tua mente, das tuas emoções, da tua energia. Se eu não sei dizer não para aquilo que me faz mal, eu não vou conseguir dizer não para um alimento que não me faz bem. Começa por aí. Entendem? Quando eu começo a me cuidar na alimentação, eu estou dizendo para o meu corpo, eu estou dizendo para mim que agora eu estou sendo minha prioridade, eu quero me cuidar. E aí eu vou começar também a dizer não para algumas pessoas, para algumas situações que me fazem mal. Eu paro de me nutrir daquilo que não me faz bem, em todos os sentidos. Então é a gente aprender a desapegar. Deixei esses dias no Stories, vou falar de novo na Netflix, quem tem, acho que é Minimalismo Já é o nome do documentário. Onde ele fala lá da mãe dele que guardava fotos, vídeos de quando ele era criança, onde ela ficava presa nessa sensação de que ela queria viver aquilo de novo, sendo que ele estava ali com ela, ele estava ali e ela não estava olhando para aquilo que a vida estava passando naquele momento. As oportunidades, o presente que ela estava tendo de conviver com ele naquele momento, porque ela queria voltar a sentir aquilo que ela vivia com ele quando era criança, sendo que ele estava ali com ela e ela estava deixando de viver o presente, ver o filho adulto, fazendo os movimentos dele, porque ela ficou apegada lá àquelas coisas da infância, a roupa que ele usou, as fotos, estava tudo guardado em caixa lá. Quando a gente não, gente, é muito maluco, não é maluco, hoje para mim não é mais maluco, mas quando eu entrei nesse movimento de começar a desapegar, fazer uma faxina no roupeiro, cada 3, 6 meses, nas coisas que tu tem guardado em casa. Façam, se vocês querem aprender a desapegar, faz esse movimento. Começa por pequenas coisas. Se tu tem dificuldade de soltar, de desapegar, começa com pequenas coisinhas. Essa regata aqui não uso mais, tá? Vou começar pela regata. Uma bermuda, uma calça. Não precisam fazer tudo de uma vez. Tu vai ficar chorando dias e dias porque tu se desfez daquilo. Começa com o que tu consegue hoje. E aí depois tu vai conseguindo soltar mais, daqui a pouco já vai ficando mais fácil. Aí tu vai para uma nova etapa, vai soltar mais algumas coisas. E tu vai ver depois que aquilo não fez falta. E, que nem eu falei, o maluco de tudo é que tu vai começar a perceber como coisas novas vão começar a chegar. Situações, pessoas vão começar a chegar na tua vida. Dinheiro. Por quê? Porque tu deu espaço. Como é que se uma casa tá lotada de lixo, um quarto tá lotado de lixo, como é que eu vou conseguir botar um móvel novo lá? Não tem espaço para ele. E nem vai ficar bonito lá, porque o lixo vai tomar conta, né? Então eu preciso me desfazer daquilo que não me serve mais. E eu tô falando lixo, mas nem sempre é lixo. É algo apenas que eu não tô usando. Tarde, seu Luiz. E aí lembrar que a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é passado, futuro, o que está acontecendo agora. Se eu fico revivendo coisas do passado, pego aquela roupa, esse dia eu usei no batizado, não sei o quê. Como é que eu me senti? Aí eu faço aquele drama. O meu corpo, minha mente não sabe que isso é uma coisa do passado. Ele vai acionar de novo aqueles caminhos neurais
vai acontecer toda uma questão química no teu corpo que vai trazer a reação das emoções e sentimentos que tu teve naquele momento. E aí? Como é que foi? Como é que tu sente? É bom ou não? Só que muitas vezes, mas era um momento bom, Cris, eu ficava feliz. Sim, mas tu tá deixando de viver outras situações felizes na tua vida porque tu acha que tu só foi feliz lá. Por isso que a gente fica guardando as coisas. Por isso que a gente fica apegado. Quando eu sei que eu vou ter outras situações de alegria, de felicidade na minha vida, eu não fico apegado às coisas do passado. Aquilo foi. Que bom, eu lembro com alegria. Mas quando eu guardo as coisas, eu fico lá, eu fui tão feliz. Sério? Que o sentimento é de alegria? Acho que não. Acho que é outro sentimento. Tem uma dor aí. Porque tu acha que tu não vai ter mais aquele momento, aquela alegria, aquele sentimento na vida. Por isso que tu fica guardando. E não vai ter mesmo, tu fica guardando. Tu não tá dando espaço pro novo. Eu falei diabetes, questão do coração. A gente tá guardando as coisas do passado. Pode cuidar um diabético e só fica contando história do passado. Porque acha que a vida é isso. Que a vida sempre vai ser assim. Não se abre para o novo, para viver novas experiências. É uma forma de querer se proteger de medo, que provavelmente é uma pessoa que sofreu muito também. E aí acha que se ela der espaço para o novo, vai vir só sofrimento de novo. Então é uma forma dela se proteger. Lembra que todas as doenças têm um ganho secundário? Né? Então, é desapegar, encerrar ciclos, saber perdoar. O perdão sempre, sempre, sempre o perdão. Tá? E agora eu quero falar um pouco do controle, né? Apego e controle. O que é controle, né? Também vou estar falando sobre AVC, sobre fibromialgia, insônia, dor de cabeça, dor na cervical. Vou contar uma história, tá? Me contem aí, tá fazendo sentido para vocês? Se perceberam no apego? Mas vou falando agora do controle, vou falar de uma história do controle. Há muitos anos, né? A história conta que existia um fazendeiro lá que plantava abóboras. E aí ele colocava as abóboras dentro da carroça e cuidava bem certinho, bem perfeccionista. Botava elas lá dentro da carroça. Cada abóbora ajeitadinho. Aí ele ia para poder vender na cidade, né? Então ele ia andando com essa carroça e cada buraco que ele passava, é óbvio que as abóboras se movimentavam ali e saíam no lugar. Ele parava, arrumava de novo as abóboras. E fez esse processo todo durante o caminho. Só que durante o caminho passou um outro carroceiro por ele, que também vendia abóboras. E o carroceiro nem aí, ele foi, seguiu, não parou nenhuma vez para arrumar a tal das abóboras lá na carroça. Quando ele chega na cidade, aquele carroceiro tá lá com as abóboras perfeitamente organizadas dentro da carroça. E aí ele chega e diz assim, como é que tuas abóboras estão arrumadas aqui, tão bonitinhas, se tu não parou nenhuma vez para arrumar? Ele falou, olha, o que acontece? Conforme tu vai andando, as abóboras elas vão rolando e elas vão se encaixando, elas vão dando espaço uma para outra e elas vão se encaixando. Olha só, não estamos falando do controle? Quando a gente quer controlar, achando que as coisas têm que ser perfeitas, olha quanta energia e tempo a gente gasta tentando fazer isso. Quanta perda de tempo é tentar controlar tudo.
E quando a gente fala do controle, a gente pode estar falando da perfeição, né? Eu quero controlar para que tudo seja perfeito. Só que não existe perfeição, e uma coisa é uma perfeição é para mim e outra é perfeição para outra pessoa. Sabe aquela coisa de mulher? Ai, eu tenho faxineira, mas ela não limpa como eu. Isso é perfeição. Porque a tua perfeição nunca vai ser atingida por outra pessoa. E nem você vai atingir a perfeição da outra. E não é perfeição, é a maneira que cada um tem. É a maneira que cada um aprendeu a funcionar. E a gente fica forçando as coisas. A gente organiza, quer organizar tudo, tudo, tudo. Eu era muito assim, eu tenho muito disso ainda. Para mim começar a fazer os posts aqui, vocês não têm noção quanto que eu penei. E quanta dor de cabeça eu tive. Para poder começar a soltar aqui, que é aquela coisa, melhor feito do que perfeito. Porque eu queria tudo perfeito, a ordem das cores, ser tudo bonitinho. Aí eu fazia de uma cor, daí eu botava outra, não ficava como eu achava que tinha que ser. Aí eu já não tinha mais vontade de fazer nada, porque eu queria controlar, queria que fosse perfeito. Ao botar as abóboras certinhas e as coisas vão se colocando, a vida vai encaixando. Não sei se vocês já viram aquele vídeo, até vou depois procurar botar nos stories do Mr. Bean, né? Quando a gente confia no universo e ele vai atravessando por cima do trânsito e os caras vão se colocando. Então é mais ou menos isso quando a gente solta o controle. O controle é uma ilusão. A gente não tem controle de nada. Mal de nós mesmos. A gente não controla os nossos pensamentos ou vocês controlam os pensamentos de vocês? Os sentimentos, as emoções. E a gente quer controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas têm que ou não fazer. Tu tem que botar a toalha aqui, porque o chinelo tinha que ser ali. Coisas bestas. Eu tô falando porque eu já fiz muito isso e às vezes ainda me pego nisso. Por que tu não botou aquele negócio ali? E eu faço comigo. Nossa, mas tu não consegue guardar isso? A gente briga mentalmente com a gente. A gente não tem controle nem disso. A gente quer controlar as pessoas. Achar que vai controlar a vida. Gente, isso é ilusão, é perda de tempo, é gastar energia à toa. E aí, quando eu tô falando de gastar energia, o nosso corpo ele precisa de energia para que as nossas células, para que os nossos órgãos funcionem. E quando a gente fica gastando energia com apego, com controle, é óbvio que o nosso corpo vai ficar doente. As doenças começam aí. Então é a gente começar a mudar comportamentos para ser saudável, ter uma mente saudável, ter emoções saudáveis, sair do apego e do controle, ser livre, deixar as pessoas serem livres também. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Quando a gente está no controle, de novo, a gente tem que se esforçar demais. É a questão da perfeição. E pequenas coisas, né? A gente fica preso no julgamento. A gente deixa de olhar as situações de fora. A gente deixa de ver que o universo está te dando sinais. Porque a gente fica preso, querendo controlar. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um almoço. Coisas pequenas, não precisa ser, nossa, eu sou controladora, eu quero ver em coisas grandes. Coisas pequenas do teu dia a dia. Vamos fazer um almoço. Tá, eu vou levar a carne, aí a fulana vai levar a salada, a fulana ela vai fazer a sobremesa, o ciclano vai levar a cerveja. Tá, ok. Daqui a pouco eu fiz isso tudo na minha cabeça. Não falei nada pra ninguém. Aí chega lá na hora do almoço, um esqueceu isso, o outro não fez aquilo. Mas eu te falei, mas não sei o quê. Perdeu o controle da situação. Aí vira um auê.
Aí já dá briga, já fica emburrada, tudo porque não saiu conforme o planejado. Olha o controle aí. E aí a gente deixa de viver aquela experiência de estar ali com a família, com os amigos, não importa quem seja, por causa dessas coisinhas bestas. Onde ninguém vai passar fome nem sede por causa disso. Mas a gente quer controlar, tinha que ter sido assim. Num aniversário, então, como a gente se estressa em querer fazer aniversários, organizar aniversários. Quanta energia a gente perde com isso, porque não saiu perfeito. E a gente deixa de viver o momento. Porque eu queria que fosse assim. Isso é controle? Ai, choveu. Ai, tá chovendo hoje. E agora? Tu tem como controlar o tempo? E aí, por causa da chuva, que é algo natural, estragou a festa? É sério isso, gente? Eu tô falando porque eu já fiz muito isso. Olha como a gente é, né? E aí a gente tem dor de cabeça depois, dor no estômago, dói o corpo, passa a semana inteira com dor na nuca. Porque não conseguiu soltar o controle. Fica a semana inteira falando, mas é que se o fulano tinha feito isso, se o fulano tivesse acontecido isso, se não tivesse chovido, se eu não tivesse ido assim, querendo controlar. Olha quanta perda de tempo, energia, saúde. O que vocês estão achando? Tá fazendo sentido aí? Quem tá aí? É ou não é? Né? E isso deixa a gente doente. E é só a gente olhar, observar para pessoas que já estão doentes. Quais são os comportamentos que elas têm e olhar em nós, onde a gente também está fazendo isso. Gente, de novo, quando a gente olha para o fulano, para o ciclano e diz assim, eu não vou ser igual a ele, eu vou fazer bem diferente. Mentira, tá fazendo igual. Só que aquilo tá te incomodando, lembra que te incomoda porque tu também faz. Então olha para ti, pega essa pessoa de exemplo, agradece que ela tá te ensinando que não é assim. E aí começa a mudar em vez de ficar criticando ela. Porque a gente faz igual sim. Se não nos incomoda, aí realmente eu não tô fazendo igual. Agora, se nos incomodou em algum nível, quanto mais nos incomoda, mais a gente tá fazendo igual. E aí outras coisas, comportamentos de quem é controlador, que eu anotei aqui, tá? A gente não consegue descansar, a gente fica preocupado com o que a gente deixou de fazer, com o que ainda tem que fazer. Fica se incomodando quando a gente confia em alguém ou pede para alguém fazer alguma coisa e a pessoa não faz ou não faz certo. E aí a gente fica, que saco, porque tinha que ter sido assim, porque tinha que ter feito assim, querendo controlar a situação. Quando a gente fica mandando mensagem para todo mundo, dizendo, ô fulano, hoje tu tem médico, ô filho, tu tem dentista, não esquece, tu é a agenda ambulante da casa. Isso é muito comportamento de mulher, né? Tu é a agenda ambulante da casa. Sabe tudo que todo mundo tem que fazer e fica avisando, ô fulano, tu tem que fazer isso, né? Já pagou a conta de luz? Tu já fez aquilo? Já foi no banco? Isso é controle. Gente, mulheres, nós não somos mães dos nossos pais, dos nossos maridos. Nós não somos mães das nossas mães, dos nossos pais. Somos mães dos filhos para quem tem, e até uma idade. Porque depois eles já deveriam ser independentes e saber as coisas que eles têm que fazer. Ou eles vão querer ter uma mãe uma vida inteira ali controlando, dizendo o que eles têm que ou não fazer. Depois eles casam e acham que a mulher tem que ser assim também. Como fazer para ser diferente? Nós vamos chegar lá. Eu quero que vocês percebam os comportamentos que vocês têm.
Então, o que mais? Ficar ligando, mandando mensagem, ficar perguntando se tá tudo bem o dia inteiro. Sabe quando tu vai trabalhar e a família fica em casa e tu fica, ô fulano, já fez isso? Já conseguiu fazer aquilo? Já cortaram a grama? Já limpou aqui? Já fez aquilo? Já pintou? Já foi no mercado? Foi naquele lugar que tu precisava ir? Controle. Quando as pessoas, tu tem um ritmo de funcionar e as pessoas não acompanham, e aí tu fica irritado porque tu quer controlar que elas também tinham que ser assim. E o que tu faz para mudar isso? Lembra que eu falei lá do apego? Acho que a Rodinei não estava lá quando eu estava falando do apego. Depois tu volta ali na live e assiste quando eu estava falando do apego. Entender que a vida é feita de ciclos. Relaxar mais. E quando quem é muito controlador falar em fazer meditação, vai pirar. Não consigo. Consegue, mas sabe por que não consegue? Porque o controle não deixa. Porque tu acha que tinha que estar fazendo outras coisas. Vou contar mais uma história, para vocês pegarem bem isso. Tem um cara lá na floresta cerando lenha, tá? E passa um outro cara por ele, fazer um passeio lá na floresta, foi dar uma volta, né? Passear na montanha. Ele passa de manhã e chega no final do dia pelo cara, ele tá cerando o mesmo pedaço de lenha. Aí o outro cara para e diz, tá, tu tá no mesmo pedaço de lenha ainda. Será que não seria mais fácil tu parar e afiar o teu cerote? E o cortador de lenha disse, não tenho tempo. Não seria muito mais produtivo ele parar e afiar o cerote? É assim que a gente tem que fazer. Quando a gente fala que a gente não consegue meditar, relaxar, assistir um filme sem culpa, é afiar o cerote. A gente não está perdendo tempo. A gente está nos afiando, a gente está recarregando as energias. A gente está aprendendo a soltar, porque controlar gasta muita energia. Olha quanta energia tu está gastando na tua vida. Lembra que eu falei lá no negócio do apego? Todos nós um dia vamos embora daqui. Ou você acha que é a Mulher Maravilha e que as pessoas não vão conseguir mais viver quando tu for embora? Que elas não vão conseguir se virar? Vão sim. Lamento te dizer que vão sim. Porque a gente dá um jeito para tudo. Só que o que tu tá ganhando em querer controlar? Querer achar que só assim tu é importante para as pessoas, só assim elas te reconhecem? Aí eu vou voltar, vamos lá para a infância. Quando eu tô falando de apego e controle, como é que foi nossa infância? A gente aprendeu a funcionar assim. Porque era o padrão. Nossa mãe dava conta de tudo. Ela fazia tudo. Trabalhava fora, chegava em casa, fazia comida, botava a roupa na cama para o filho usar outro dia na escola, duvidar a roupa do marido, botava prato na comida, botava prato na mesa com a comida servida. Porque a gente aprendeu que é assim o certo. Mas o quanto que a gente está deixando de viver a nossa vida, deixando de viver a vida de verdade por causa disso. Ai, será que quando eu não fizer mais isso eles vão gostar de mim? Será que eu vou ser importante se eu deixar de fazer isso? Tô sendo importante para quem? Para os outros. E eu? O que é importante para mim? O que eu quero fazer na minha vida? E se essas pessoas um dia forem embora? Assim como eu posso ir? E aí? O que eu fiz da minha vida? Entendem? E a gente, como um ser, um espírito, a gente não veio aqui para isso. Ou não só para isso. A gente pode ajudar as pessoas sim. Não tô falando isso, mas é diferente de querer controlar.
Na live que eu falei semana passada da semente, todos nós temos uma semente. Algo que a gente veio aqui para plantar, para frutificar. Só que quando a gente fica perdendo a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo com isso, a gente está deixando de frutificar aquilo que a gente veio aqui para ser. E aí ninguém evolui. Porque eu estou tentando ser um tomate quando na verdade sou uma cenoura. E aquelas pessoas que precisam comer cenoura, elas estão com falta disso. Porque está faltando cenoura, elas precisam da energia da cenoura, elas precisam daqueles nutrientes. Só que em vez de eu ser cenoura, eu estou sendo tomate. O tomate está apodrecendo, está sobrando por aí. E está faltando cenoura, as pessoas precisam dessa nutrição, precisam desse ingrediente. Isso é uma metáfora. Mas a vida, o planeta, está precisando daquilo que você veio para ser. E você precisa disso, porque é isso que faz o teu coração, a tua alma brilhar, que faz a tua vida ter sentido. E a partir disso a tua vida vai ser outra. E isso vai refletir em quem convive contigo, porque as pessoas vão ter prazer em estar contigo. Porque enquanto que tu tá no controle, isso é uma ilusão de achar que as pessoas estão felizes ao teu lado. Porque nem você não tá. É uma força, é um esforço muito grande para todo mundo estar naquela situação. Eu falei semana passada, quando eu tô no controle, se tu fica brigando o tempo inteiro com o teu marido, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, porque eles não fizeram o que tu falou que era para fazer, não fizeram o que tu disse que era melhor eles fazer, isso te aproxima dessas pessoas ou isso te distancia delas? Distancia, porque tu não tá feliz, nem elas estão conseguindo ser, porque ninguém tá tendo a liberdade de ser quem quer ser. É um trancando o outro. E isso vai gerar doença. É energético. Quando uma mulher se coloca na posição de mãe do marido, ela trocou a posição energética dela. Ela não tá sendo mulher, ela tá sendo mãe. Aí começa a merda toda, desculpa a palavra. Então, a gente precisa aprender para soltar o controle, o apego. Prática para soltar o apego. Começa com algo que tu consegue hoje. Não é que vai ser fácil, mas algo que tu dá conta de soltar. Galera que tá chegando agora, eu tenho compromisso às 6 em terças. Eu não lembrei lá na hora que eu perguntei. Então, tô fazendo a live às 5. E quem chegar depois, assiste a live, sempre vai ficar gravada, tá? Então, exercício para soltar. O que eu posso fazer para soltar o apego? Pega algo que tu consegue soltar hoje. Uma roupa, um móvel, um calçado, uma bolsa, um objeto. Gente, eu vou fazer uma limpa essa semana nas minhas xícaras e pratos aí que eu tenho, ó, nunca usei, não tem necessidade. Vou doar para alguém que precisa, que não tem. Até quem é, não sei, tem alguém que é daqui, precisava saber algum lugar que aceita isso, né? E pega algo que tu consegue soltar hoje. Como eu falei, pode ser que vai ser difícil, mas pega uma coisa, 2 coisas. Daqui a pouco, semana que vem, tu já faz com mais coisas. Gente, aquilo que a gente não usou em 6 meses, a gente não vai usar. Solta o apego emocional, dá espaço para coisa nova. Mas não se desfaz com... tá, vou soltar isso aqui, não vou precisar mais. Daí a gente usa a raiva, às vezes, para consolo, né? Agradece pelo tempo que aquilo ficou contigo. E que agora isso vai servir para outra pessoa. Faça com gratidão. Porque aí novas coisas vão chegar na tua vida para você se sentir grato. Tudo é energia, frequência. Se eu sou uma pessoa grata, eu vou ter mais motivos para agradecer. Tá? Exercício para o desapego.
e o controle junto. Vamos começar a se policiar, orar e vigiar. O que a gente está tendo de comportamento no dia a dia que a gente faz para controlar as pessoas? Antes de mandar uma mensagem para o marido, para o filho, será que eu preciso mandar mesmo? Não, hoje eu não vou pedir, não vou lembrar ele de fazer algo. Diz para ele, ó, fulano, hoje eu não vou, essa semana eu não vou te avisar que tu tem que fazer isso, tá? Anota aí no teu papel, bota alarme, não sei, mas eu não vou te avisar. E cumpre. Senão, se tu não cumprir, a pessoa vai, não, ela fala e não cumpre mesmo. Pega alguma coisinha que tu faz para controlar. Se tu faz lanche pro marido, bota roupa para ele, diz que roupa ele tem que usar, para de fazer isso. Começa com uma coisinha e observa as mudanças que vão começar a acontecer. Procura fazer meditação. Como eu falei, quem é controlador é difícil, mais difícil conseguir meditar. Mas consegue e vai te fazer um bem enorme. E não precisa de um monte de regra para meditar. Lá no meu canal do Telegram, ali no link da bio tem a meditação do Eu Sou. É 10 ou 11 minutos. Vai lá e começa por essa meditação. Tenta fazer 3 vezes por semana. O ideal seria fazer todo dia. Mas começa com 3 vezes por semana. Faça algo, tenha uma ação. Não adianta você estar aqui nessa live, entender tudo isso e não começar a agir. Não vai adiantar de nada. Sabedoria é quando eu entendo algo e começo a fazer aquilo que eu entendi. Senão fica só na mente e vai embora. Valoriza o teu tempo. Tu esteve aqui olhando essa live. Então aproveita o que tu aprendeu dela e começa a botar em ação, em prática. Valoriza esse tempo que tu teve aqui. Tempo é algo muito precioso. Ai, Cris, não tenho tempo para meditar. Tem sim. Eu também falava isso. Fica menos tempo no Face, no Instagram. Para de olhar novela que não serve para nada. Notícia que não te ajuda em nada, só te põe medo. Para de cuidar da vida dos outros. Falar da vida dos outros. Falar de doença. Periquito, papagaio. Esse tempo que tu não vai controlar mais os outros, usa para meditar. São trocas que a gente precisa fazer. Quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente tem que dizer vários nãos para outras. E isso é para tudo na vida. Só que o que acontece? A gente quer tudo, mas não quer abrir mão de nada. E isso não dá. A gente precisa ser adulto. Quem quer tudo é criança. Né? Quando a gente vai com a criança na loja de brinquedo, ela quer todos. E às vezes a gente, como adulto, se comporta assim, a gente quer tudo. Mas a gente sabe que não dá. Até porque a gente não dá conta. O dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias. E não tem como a gente ter tudo. Então são escolhas. Isso aqui tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Tá fazendo mal? Então vou fazer uma escolha. Vou escolher algo que me faça bem. Ficar mais em silêncio. Observar a natureza. Observar os animais, os pássaros. Não querer saber o porquê de tudo, querer entender tudo. Tá? Controlar. Como eu falei, a gente não controla nem os nossos pensamentos, achar que vai controlar os outros. Tá? Então, resumindo aqui. Quando a gente tá falando do controle do apego, a gente tá falando do coração. Por isso que eu falei tanto de doenças cardíacas, AVC, diabetes, a questão da obesidade. Tem muitas outras doenças. Mas o que é o coração? O coração, o que ele faz? Ele recebe o sangue e distribui, certo? Ele fica com o sangue para ele?
Não, né? Ele recebe, distribui, recebe, dá, recebe, dá. Imagina se o coração ficasse guardando sangue. Fosse apegado, vou guardar esse sangue para mim? Vou ficar controlando aonde esse sangue vai andar agora. Quero saber em que veia, para que lugar ele vai. Isso é controle. Por isso que quando a gente é muito apegado, muito que é controlador, vai envolver o nosso coração. Entendeu? Viu que como psicologicamente tem uma função com os órgãos do nosso corpo? E é muito mais profundo que isso. Mas aqui a gente não tem como ir tão longe. Numa sessão, a gente sempre vai aprofundar isso, tu vai conseguir entender. Que é isso que a gente faz nas sessões terapêuticas. A gente vai entendendo a causa, os comportamentos que estão te deixando doentes, vai te trazendo o que você precisa mudar. E energeticamente a gente vai tratando os sentimentos, as memórias que estão relacionadas com isso. E a gente vai liberando e vai dando espaço para a saúde, para as coisas novas chegarem na vida. Certo? Ficou claro para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Contem aí para mim. Ficou, Tanice? Então tá. Qualquer dúvida que vocês não entenderam, ou tem vergonha de falar aqui, pode me mandar no direct, no link da bio tem meu WhatsApp. Alguém quiser marcar uma sessão, faço reiki online. A sessão terapêutica também é possível fazer online, né? Presencial ou online. Obrigada, Tanise. Única coisa que não posso fazer online é barra de axis, que é a única coisa que é presencial. Limpeza energética, sessão terapêutica, reiki, cura ecturiana, tudo isso também é online, tá? E na sessão terapêutica a gente tem essa conversa, porque é uma conversa terapêutica, sou psicanalista, então a gente traz... sim, na sessão terapêutica como é que funciona? Ela dura de 1h, 1h30, tá? E a gente tem uma conversa, onde é que a gente vai buscando junto quando que essa dor começou, quando que essa doença começou. A gente vai lá para a tua infância entender quais eram os padrões que foram aprendidos ali, que situações aconteceram, que mexeram emocionalmente, que memórias ficaram aí presas a essa situação, partes tuas que estão presas nessa situação e a gente vai soltando elas. Então tem essa conversa, que eu falei, estou terminando a minha formação em psicanálise da linguagem do corpo, então é uma conversa mesmo, tá? Terapêutica. E aí eu entro com as técnicas energéticas, reiki, cura ecturiana, onde a gente vai tratar essas memórias com essas energias também, que aí vai fazer um trabalho muito mais profundo e fica mais leve, vamos dizer assim, a cura, a liberação acontece de forma mais rápida, mais leve, tá bom? Qualquer coisa me manda ali no direct, certo? Beijo para todo mundo. Sexta-feira eu vou fazer mais uma live. Vou trazer ali nos stories perguntando para vocês sobre o que vocês querem, se tem alguma doença que vocês querem que eu fale mais, né? Essa semana eu abro a caixinha aí. E sexta-feira eu trago a live, tá bom? Beijo e gratidão por todo mundo que esteve aqui, certo?